A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve encerrar nesta sexta-feira o julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus acusados de participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. A defesa do ex-presidente já indicou que deve entrar também com embargos infringentes, que são os recursos que contestam o mérito da sentença e teriam o poder ali de reduzir a pena. De acordo com a lei, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus só pode ser executada quando não couber mais recursos. Quando isso ocorrer, o ministro Alexandre de Moraes vai definir o local de cumprimento da pena, que pode ser no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Larissa, como que os ministros estão se posicionando em relação a esses recursos, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também dos outros réus? E uma outra questão, né? Tem um imbróglio aí no Distrito Federal sobre qual deve ser o presídio que o ex-presidente poderia ir, porque a vice-governadora do DF, Celina Leão, já afirmou nessa semana que a Papuda não tem condições para poder abrigar um ex-presidente da República por conta ali da saúde tão debilitada, segundo ela, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que tem sido discutido aí em Brasília, Larissa? Letícia, então, essa decisão a respeito de onde, né, teria que ser, de onde vai acontecer ali o cumprimento da pena, essa é uma decisão que vai caber ao ministro Alexandre de Moraes, né, o relator disso tudo no Supremo Tribunal Federal. E aí, como você disse, né, o que a gente pode citar de possibilidade? A Papuda, né, a penitenciária da Papuda, a Superintendência da Polícia Federal ou também o quartel do Exército, né, enquanto ali, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecer com a sua patente de capitão. Então, essas 3 possibilidades estão colocadas e a decisão final, claro, vai caber, então, ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, Letícia, é importante a gente destacar, porque sempre que a gente fala sobre a possibilidade do início de cumprimento da pena e também, né, se a pena vai ser de fato em um desses locais ou se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliar, é importante a gente entender em que pé estão as coisas nesse momento, né, Letícia? Bom, como você disse, hoje fica oficializado o fim do julgamento dos recursos, dos embargos de declaração que foram apresentados pelos advogados de defesa desse núcleo 1, né, que foi considerado aí o núcleo crucial da trama golpista. Esses embargos de declaração que não conseguem alterar as penas, coisas desse tipo, pedem ali esclarecimento de pontos considerados nebulosos dos votos dos ministros, mas o que acontece, né? Todos os ministros já decidiram contra esses recursos, mas, claro, o plenário virtual está aberto, encerra 11h59 da noite de hoje, quando, de fato, então, fica oficializado esse resultado, digamos assim. E aí, o que acontece, né? Existe uma discussão a respeito da apresentação dos embargos infringentes depois desse processo todo, mas, como a gente já disse aqui no primeira análise, o entendimento no Supremo Tribunal Federal que tem sido majoritário ali em relação à questão de que, para a apresentação de um embargo infringente, e esse sim tem capacidade para alterar a pena e outros pontos, esse embargo só poderia ser apresentado se mais de um ministro tivesse tido uma posição contrária. E, nesse caso, só o ministro Luiz Fux votou para absolver os réus, então que esses embargos não poderiam ser aplicados, mas a defesa pode sim apresentar. E aí também cabe ao ministro Alexandre de Moraes, ele pode já, né, rejeitar logo de cara ou colocar isso para julgamento também. Mas ainda existe uma possibilidade que é uma nova leva de apresentação de embargos de declaração depois de encerrada essa fase nesta sexta-feira. Depois que tudo isso acabar, que todas essas possibilidades que têm prazos ali fixados, quando tudo isso acabar, aí sim o ministro Alexandre de Moraes poderá determinar o início do cumprimento da pena, e aí, já definindo onde será, né, como será,
isso está nas mãos dele. Importante a gente destacar também uma apuração que foi da semana passada, se eu não me engano, do jornal Folha de São Paulo, que é um integrante ali do gabinete de Alexandre de Moraes foi até a Papuda fazer uma vistoria ali, verificar pontos, etc. Essa apuração que foi da Folha, então é importante também a gente trazer para quem nos acompanha, compreender todas as movimentações. Mas, atualmente, estamos... esse é o panorama, né, Letícia? Estamos nesse ponto com a oficialização do fim da análise dos recursos acontecendo na noite desta sexta-feira mesmo, Letícia. Larissa, ainda tem todas essas questões dos recursos, mas esse ano é uma expectativa ou ainda é difícil prever ainda de quando isso deve acontecer? Olha, Letícia, o Supremo Tribunal Federal segue cumprindo ali com as estimativas que a gente tinha quando a denúncia foi aceita, por exemplo, né, de acabar com todos os julgamentos de todos os núcleos ainda em 2025 para evitar uma contaminação do debate eleitoral no ano que vem. Se a gente observa ali os prazos, né, em relação à apresentação de embargos, as decisões por parte dos ministros, etc., tudo leva a crer que existe um prazo hábil, né? Mas isso não tem como a gente prever, tem como a gente estimar, falar aqui de possibilidades, mas claro que isso vai estar a cargo principalmente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Letícia. Só antes da gente terminar esse tema, queria só destacar uma matéria que a equipe de O Tempo em Brasília fez, é que o Moraes autorizou as visitas de Tarcísio, Cláudio Castro, Caiado e o Derrite ao Bolsonaro. Larissa, deve estar aí no escopo dessas conversas, não tem como deixar de especular. Eleições de 2026, a gente viu uma pesquisa da Quest ontem, que ainda, apesar dessa questão do Bolsonaro estar em casa, não está falando nada, é inegável, não tem como deixar de considerar que ele ainda tem uma fatia muito importante do eleitorado, não é à toa que ele lidera ali também, junto com o presidente Lula, ali com uma margem de erro, inclusive quase empatado com o presidente Lula, as intenções de voto. Então, não tem como a gente não deixar de falar que talvez eleições de 2026, a questão da segurança toda que a gente vai discutir no Congresso, deve estar na pauta desse encontro, né? Exato. Assim, muitas questões colocadas, né, Letícia, quando a gente para pensar. E é isso, é o que a gente comenta aqui também no Primeira Análise já há algum tempo, né? Essas definições, principalmente em relação à eleição do ano que vem, quando a gente pensa na perspectiva da direita, elas precisam ser tomadas e anunciadas e oficializadas, né? A gente tem no campo da esquerda o presidente Lula admitindo no mês passado, né, pela primeira vez, que será candidato no ano que vem. Até então ele ficava só no campo do se for o caso, se a minha saúde permitir, né, se eu tiver saúde. Então ele cravando que será, vai tentar a reeleição. Então agora a direita precisa também dar esse passo na definição de qual será o candidato. Quando, né, a gente percebia, por exemplo, algumas declarações do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quando ele era questionado sobre isso anteriormente, ele sempre citava o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, né, aquela definição por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, por parte da família e dos aliados mais próximos, ela precisa vir porque a esquerda já está, inclusive, com essa declaração aberta, pública, do presidente Lula da tentativa de reeleição. Então, vamos ver se a gente consegue ter alguma declaração, algum posicionamento dessas figuras que estão indo fazer a visita, né, dessas pessoas, para a gente ter uma noção melhor, de fato, do que foi debatido, dos próximos passos, o que a gente pode esperar em relação especificamente a esse debate eleitoral aí nessa ala da direita, em relação à definição de um candidato, de estratégias e tudo mais, né, Letícia? Falando nessa questão de debate eleitoral, Larissa, queria aproveitar e continuar aqui com você, porque o Supremo também vai começar hoje o julgamento ali do Eduardo Bolsonaro e do influenciador Paulo Figueiredo também, por aquele processo ali de coação do Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode esperar desse julgamento? Olha, Letícia, peguei até um resumo, digamos assim, né, do que da denúncia da Procuradoria-Geral da República, para trazer também para quem nos acompanha um pouco do entendimento dessa questão específica envolvendo o Eduardo Bolsonaro, né? Então, o Procurador-Geral da República apontando que
Eduardo Bolsonaro e também Paulo Figueiredo, eles se aproveitaram ali dessas proximidades com figuras aliadas ao governo norte-americano, ao presidente norte-americano Donald Trump, para tentar, e aí abrindo aspas, constranger a atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Então, toda essa questão está embasada, fundamentada nesse ponto específico em relação às ações, às atitudes, declarações e movimentações dos dois, quando a gente pensa nessa perspectiva da atuação do Supremo Tribunal Federal, no Brasil, obviamente. Então, só para a gente compreender, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa, portanto, a analisar especificamente a ação em relação ao Eduardo Bolsonaro, ele que está sendo representado pela Defensoria Pública da União, porque não constituiu um advogado no processo. Então, isso tudo começando hoje, vamos ver qual vai ser o posicionamento dos ministros da primeira turma e vamos ver também se esse posicionamento, esses votos vão ser tão rápidos como foram, por exemplo, em relação à análise dos recursos do núcleo 1 da trama golpista. Na semana passada, na sexta-feira, a gente já tinha a maioria na própria sexta-feira. Vamos ver se, em relação a essa questão envolvendo Eduardo Bolsonaro, a gente também vai ter essa celeridade, digamos assim, Letícia.